Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem, vamos lá! Bom dia, tudo bem? Sextos e sétimos anos, estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Lembrem sempre de ter em mãos aí os seus materiais para fazer alguma anotação, né? A gente está passando ao vivo no canal do Facebook. Lembre também de fazer as suas interações pelo QR Code que está aqui no cantinho, né? Manda pelo WhatsApp as suas dúvidas, os seus comentários. Para nós é um prazer saber que vocês estão aí acompanhando as nossas aulas pela TV, pela internet, tá? Mande um oi que a gente, à medida do possível, vai colocando ao vivo aqui. Participem. Hoje a nossa aula de matemática com o professor Cássio. Bom dia, professor Cássio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Gente, hoje nós vamos continuar nossa aula da semana anterior, tá? Então, na semana anterior, na aula de matemática, a gente aprendeu aí como adicionar e subtrair números decimais. Hoje a gente vai aprender a multiplicar e dividir, tá bom? Vamos lá? Então, gente, nosso objetivo aí da aula é identificar os números decimais em situações do cotidiano e aprender a realizar as operações de multiplicação e divisão em situações problema. O nosso conteúdo são os números racionais, tá? E os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis, borracha e hoje a gente vai usar uma calculadora. Tá? Mais lá para frente na aula, tá bom? Pode ser calculadora do celular mesmo, tá certo, gente? Ou então uma calculadora simples que vocês possam ter aí, tá bom? Pessoal, vamos começar com este problema, tá? Que fala o seguinte: um cientista realizando um experimento químico precisa distribuir 840,25 miligramas de nitrato de prata em 5 frascos. Qual a quantidade total em miligramas que foi adicionada em cada frasco? Então, gente, nós não vamos responder este problema agora, tá? Nós vamos pensando nele e vamos deixar para responder lá no final da aula. Combinado? Então, vamos lá, gente? Onde mais aparecem os números decimais em nosso cotidiano? Por que eu estou perguntando isso? Na nossa última aula de matemática, a gente viu alguns lugares onde os números decimais aparecem. E aí, professor Cássio, a gente viu que tinha lá no posto de gasolina, Isso. que tinha nas compras no supermercado, Sim. né? Todos Sim. aqueles números lá de 1,99. Esses aí são os números Sim. decimais. Então, vamos ver mais alguns locais onde os números decimais podem aparecer? Então, vamos lá, Vamos ver agora situações também em que a gente usa divisão e multiplicação, tá? Então, reparem nesse slide que eu estou mostrando aqui para vocês um sofá de 3 lugares, tá? Que é vendido aí por R$ 505,99 à vista ou em 12 parcelas de R$ 42,17. Então, olha aí os números decimais aparecendo então nas compras, né, que a gente realiza. Parcelada, né? Olha esse outro exemplo, gente. Os médicos, né, utilizam aí os números decimais na hora de prescrever um remédio para uma criança, por exemplo. Professor, eu uso bastante isso com meu filho. Quando eu preciso fazer uma medicação, preciso pesá-lo para saber qual é o peso atual dele, para poder calcular quanto que eu tenho que dar de remédio para ele. É importante aprender, gente. Isso, é verdade. Então, olha só, por exemplo, ele pode prescrever lá 0,3 ml por quilograma, tá? Então, se a criança tem 20 quilogramas, então a pessoa terá que multiplicar 20 vezes 0,3. Então, vai ter que fazer uma operação aí com números decimais, tá bom? Mas vamos parar para pensar. O que devemos fazer para multiplicar um número decimal por um número inteiro? Como será que a gente faz esse cálculo?
Vamos ver então, né, de modo prático, né, como resolver esse tipo de cálculo? Então vamos lá, olha só essa tela. Nessa tela aqui eu trago assim, ó, 0,75 vezes 4, tá? Nesse caso, a gente vai montar a conta normalmente, tá certo? Uma conta de vezes normal. E no resultado final, a gente vai adicionar a vírgula de acordo com a quantidade de casas decimais do número decimal envolvido. Vamos analisar isso aqui? Então, olha só. O 0,75, ele tem 2 casas decimais. Tá vendo? Então, a resposta, ela terá que ter 2 casas decimais. Tá vendo, gente, como é simples? Então, quando eu multiplico um número decimal por um número inteiro, o 4 é um número inteiro, ele não tem casas decimais, tá? Então, a minha resposta vai ter, né, o mesmo número de casas decimais do que o número decimal, né? Que o número decimal, gente. Vamos ver um exemplo, então, como é que faz isso aí na prática? Vamos ver? Então, olha só. Em um supermercado, cada garrafa com 0,25 litros de água custa R$ 1,35. Amanda comprou 8 dessas garrafas de água. Letra A, gente. Quantos litros de água ela comprou? Então, vamos lá. Para a gente resolver este problema, a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar a capacidade da garrafa, né, que é 0,25, então a gente vai lá e coloca, pela quantidade de garrafas que ela comprou, tá? Então, 0,25 vezes 8, tá certo? Então, lá, gente, vamos montar 8 vezes 5. Ó, lembra que eu falei que é para realizar a multiplicação normalmente. 8 vezes 5, 40. Sobe o 4. Tá? 8 vezes 2, 16. Com o 4 que subiu, vai dar 20. Então, fica o 0, sobe o 2. Aqui, ó, em cima do 0. 8 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, dá 2. Agora chegou o momento da gente colocar a vírgula na resposta. Então, vamos prestar atenção na regrinha que eu acabei de explicar. Então, o número decimal aqui é o 0,25. Ele tem 2 casas, certo? Então, a nossa resposta terá que ter 2 casas também. Então, a gente vai escrever aqui na frente, ó, 2 casas. Tá certo? Como que a gente faz para colocar a vírgula? Você vai fazer o seguinte, ó. Da direita para a esquerda, você vai contar 2 números, né, 2 algarismos e vai pôr a vírgula. Então, ó, 1, 2, coloquei a vírgula. Tá vendo? Então, a resposta aí é 2. Amanda comprou 2 litros de água. Então, a Amanda comprou 2 litros de água. Certinho, gente? Ainda não acabou, tem a letra B. Então, vamos ver a letra B? Quanto Amanda pagou por essas garrafas? Então, ó, no problema, foi colocado que a Amanda pagou R$ 1,35 cada garrafa de água. Certo? Gente, não foram 8 garrafas de água que ela comprou? Então, a gente vai fazer 1,35 vezes 8. Então, a gente monta a conta normalmente, a continha de vezes que a gente aprendeu, tá? Então, vamos multiplicar agora. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4 que subiu, 28. Vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2 que subiu, vai dar 10. Tá? Agora chegou o momento de colocar a vírgula. Então, vamos fazer aquela análise. Ó. O número que a gente está multiplicando, o número decimal, ele tem 2 casas decimais. 2 números depois da vírgula. Pode ver. Então, nossa resposta também vai ter 2 casas decimais.
tá? Então a gente vai contar da direita para a esquerda 2 números e colocar a vírgula. Olha lá, R$10,80. Então Amanda pagou R$10,80. Ok, gente? Muito fácil, hein, professor? Sim, você viu que fácil? Muito tranquilo fazer a multiplicação com números decimais, né? Agora eles já podem ajudar os pais na hora que for ao mercado, fazer as continhas, saber se vai dar certo, quanto vai gastar, né? Isso, verdade. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Gente, agora, vamos pensar aí. Como faríamos para multiplicar 2 números decimais, gente? Como será, hein? Será que é a mesma regra ou a gente tem que fazer algo a mais? Vamos ver, então? Então, olha lá. Eu coloquei para vocês, ó, 0,3 vezes 0,22. Então, 2 números decimais, tá? O que a gente vai fazer? Vamos montar normalmente, tá, a multiplicação, mas observando o número de casas decimais que cada número decimal que eu estou multiplicando tem, tá? Então, reparem que o primeiro número, 0,3, ele tem uma casa decimal. Olha só, uma casa decimal. O segundo número, ele tem 2 casas decimais. 2 números depois da vírgula. 2 casas decimais, tá? Então, a nossa resposta, ela vai ter, o número de casas decimais da nossa resposta será a soma das casas decimais dos números envolvidos. Então, os números envolvidos têm uma casa e 2 casas. 1 mais 2, 3, não é, gente? Então, a resposta terá 3 casas decimais. Gostaram, gente? Tá vendo? Então, quando são 2 números decimais que eu estou multiplicando, a minha resposta vai ter o número de casas decimais igual à soma das casas decimais dos números que estou multiplicando. Ok? Vamos ver um exemplo? Como é que faz isso daí na prática? Então, fazendo? Então, vamos lá. Tem esse probleminha aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Um atleta percorreu 5,6 quilômetros pela manhã em uma corrida. Na parte da tarde, ele percorreu 2 vezes e meia essa distância. Qual a distância percorrida pelo atleta no período da tarde? Então, aqui, gente, ó, a gente tem que ler o problema, né? E perceber o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente descubra quanto ele percorreu na parte da tarde. Então, ele fala aqui, ó, que ele percorreu na parte da tarde 2 vezes e meia. Tá? Até grifei ali, ó. Reparem que eu grifei. 2 vezes e meia, gente, é o número 2,5. Concorda comigo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Montar uma estratégia que é a seguinte: multiplicar quanto ele percorreu pela manhã, que é 5,6, por 2,5, para descobrir quanto ele percorreu no período da tarde. Então, olha só, multiplicação de 2 números decimais. A gente vai montar normal, igual eu fiz aqui, tá? Muita gente me pergunta, professor, eu preciso alinhar numa multiplicação de números decimais, eu preciso alinhar os números, vírgula embaixo de vírgula, igual a gente viu na aula anterior, quando a gente fez adição e multiplicação? Não, gente. Nesse caso, não. Na multiplicação não precisa alinhar vírgulas, tá bom? Não se preocupem com isto. Nós vamos se preocupar só com o número de casas decimais de cada número, tá? Então, olha só. O primeiro número tem uma casa decimal. E o segundo número também tem uma casa. Então, a minha resposta terá que ter 2 casas decimais. A soma das casas decimais dos 2 números. Certo? Vamos multiplicar, então, para descobrir a resposta? 5 vezes 6, 30, sobre 3. 5 vezes 5, 25. Com 3 que subiu, 28. Coloco um mais aqui, debaixo do zero, para a gente continuar a nossa conta, que tem agora o número 2 para a gente multiplicar.
Muitas podem falar, professor, eu aprendi colocando um zero em vez do mais. Pode colocar o zero, gente. Eu gosto de colocar o mais. Se você gosta de colocar o zero, coloca o zero, tá? Vamos lá. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1 que subiu, 11. Então, olha só. Agora a gente vai somar, tá? Então, olha lá. 0. 8 com 2, 10. Vai 1 em cima do 2. 2 mais 1, 3. Com 1, 4. 1 mais nada aqui é 1. Deu 1.400, né? Se você não ficar atento. Mas olha só, cuidado. Cadê a vírgula que a gente tem que colocar? Então, lembra da regrinha? Números decimais, eu estou multiplicando. Eu tenho que somar as casas decimais. Então, eu vou ter na resposta 2 casas decimais. Então, eu vou contar da direita para a esquerda, lembra? Então, ó, 1, 2 e colocar a vírgula. Olha lá. O resultado deu 14. Então, o atleta percorreu no período da tarde 14 quilômetros. Tá? Vou colocar assim, ó, 14 km. Correto? Podemos continuar, gente? Então, vamos lá. Como faríamos para dividir um número decimal por um número inteiro? Agora a gente vai passar para divisão. Como será então que faz para dividir um número decimal por um número inteiro? Será que é a conta normal, que a gente está acostumado? Ou tem alguma regrinha também da vírgula? Será, gente? Professor, Oi. Vamos aproveitar para falar que nós Sim. temos a Letícia do sexto C, lá do Gasparini, do Alfeu Gasparini, a Oi. Maria Clara do sexto B, também do Alfeu, o Diego do Paulo Freire, o Carlos Eduardo do Sebastião Aguiar, o Vitor Hugo do Raul Machado. Nossa, várias pessoas que estão assistindo Nossa, a gente. que legal. E aproveitando, ó, o Fernando do Mouzinho está perguntando, ó, 2,2 mais 2,2 é praticamente a mesma coisa que fazer 22 mais 22, só que com uma vírgula. Ele está fazendo um comentário, Sim, né? Não é uma verdade. pergunta. E a Amanda está perguntando, eu posso, por exemplo, multiplicar 1,486 vezes 1,4444? Claro, Amanda, pode sim. Nesse caso aí, a multiplicação entre dois números decimais. O que você vai fazer, Amanda? Você vai multiplicar normalmente esses dois números e no final você vai fazer aquela regrinha que eu acabei de explicar. Você vai somar o número de casas decimais de cada número que você colocou aí. Então, se o primeiro número lá tem 4 casas decimais, você vai somar 4 e o segundo tem 5, por exemplo. Então, você vai somar 4 mais 5. Então, a sua resposta vai ter 9 casas decimais. Vai ficar desse jeito, tá certo? Ah, depois dessa aula eles já aprenderam bastante, vai ficar muito fácil. Vai mesmo. Gente, vamos passar agora então para a divisão? Então, vamos voltar à pergunta que eu acabei de colocar. Ó. Como faríamos para dividir um número decimal por um número inteiro? Né? Vamos ver então como é que a gente faz nesse caso? Então, olha só. Neste caso aí, a gente vai montar a conta, tá? Só que a gente vai ter que observar o seguinte. Então, olha o exemplo que eu coloquei para vocês. 2,75, então um número que tem 2 casas decimais, dividido por 5, tá? O que eu fiz aqui? Que vocês estão vendo que eu coloquei 2 zeros aí de azul, tá? Por que eu adicionei esses 2 zeros? Porque o número tem 2 casas decimais. Para a gente conseguir realizar esse cálculo, a gente vai ter que colocar 2 zeros no divisor, tá? Então, a gente adiciona o número de zeros correspondente às casas decimais que eu tenho aí do número decimal. Então, meu número decimal tem 2 casas, eu adiciono 2 zeros. Se tiver 3 casas, adiciono 3 zeros. 4 casas, 4 zeros. E assim por diante. Feita essa adição dos zeros, eu posso desconsiderar a vírgula, tá? E você faz a conta normalmente. Nesse caso aqui seria 275 dividido por 500. Eu desconsidero toda a vírgula, tá? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Certo. Eu poderia multiplicar
dos dois lados por 100, é o mesmo procedimento, Sim, então. uma boa observação, professora Paula. Se o número que está do outro lado, né, o 2,75, ele tem duas casas decimais, para a gente conseguir fazer a conta, a gente poderia multiplicar os dois lados por 100. É uma ideia também. Eu chegaria nessa Chegaria também na mesma ideia. ideia. Por que por 100, gente? Porque o 100 tem dois zeros, não tem? Quando você multiplica por 100 um número com vírgula, a vírgula desloca duas casas para a direita. No caso aí ela desapareceria. Ficaria o número 275. E o número 5 viraria o número 500. Tá certo? E aí, aproveitando, a Ana Laura, sua aluna lá do sexto C, está assistindo a nossa aula, hein? Oi, Ana Laura. A Lívia, do Elisa do Boc, também, Oi, do sexto A. Obrigada pela participação, gente. Obrigado a todos, viu? Pessoal, vamos ver um exemplo, então? Como fazer esse cálculo aí? Usando, então, o número decimal dividido por um número inteiro? Então, olha só. Um botânico utilizou 46,92 centímetros de tecido de uma planta para realizar um enxerto em 6 mudas, distribuídas igualmente. Quanto de tecido cada planta recebeu? Nesse caso, teremos que dividir 46,92 por 6, correto? O que a gente vai fazer aqui? Vamos observar a regrinha que eu acabei de falar para vocês, regrinha prática. O número aqui tem duas casas decimais, o número decimal, não é? Então, a gente adiciona 2 zeros no divisor aqui. Feita essa adição de 2 zeros, a gente pode desconsiderar a vírgula. Eu costumo riscar assim, gente, faz um xizinho nela. Desconsidera ela. Então, ficou 4.692 dividido por 600. Vamos fazer essa conta? Então, vamos lá. Para dividir esse número, a gente vai ter que pegar todo ele mesmo, tá? Porque lembra, para dividir um número, sempre tem que ser um número maior ou igual, tá? Então, lá, quantas vezes 600 para dar um número 4.692? Pensa comigo, gente, ó. Tabuada do 6. 6 vezes 7, 42, não é verdade? Então, 6 vezes 7, 42. Você, então, pensa lá, 600 vezes 7, é só adicionar 2 zeros na resposta, vai dar 4.200, tá? Se eu fizer 600 vezes 8, vai dar 4.800, vai passar. Então, aqui eu vou fazer vezes 7 mesmo. 7 vezes 600, 4.200. Fazemos a subtração, 0 para 2, 2, 0 para 9, 9, 2 para 6, 4, 4 para 4, 0. Então, ó, sobrou 492. Aí você pensa assim, ó, 492 é um número menor que 600, não é? Não dá para dividir. Como é que faz para a gente continuar? Nós vamos colocar uma vírgula aqui no quociente, tá, do lado do 7, e adicionar um zero aqui no número 492, ficando 4.920. Agora eu posso continuar. Então, agora a gente faz vezes 8, tá vendo? Ó? 8 vezes 600, 4.800. Fazendo a subtração, vai ser 0, 2, 8 para 9, 1, 4 para 4, 0. Sobrou aí 120. Aí você fala, professor, 120 é menor que 600. Como é que faz? Gente, a gente não já colocou uma vírgula lá? Então, a gente vai poder colocar um zero aqui emprestado. Tá vendo? Eu falo assim, eu até brinco, que a gente coloca um zero por degrau da escada. Tá vendo? Como se fosse uma escada, quando a gente coloca a vírgula. Tá? Então, olha lá. Ficou 1.200 dividido por 600. É 2 vezes, gente. 2 vezes 600, 1.200. Para 1.200, 0. Ou seja, gente, a resposta do problema é: cada planta recebeu 7,82 centímetros de tecido. Ok? Pessoal, olha só. Vocês já se perguntaram, e o contrário? E a divisão de um número inteiro por um número decimal? Como é que a gente faz isso, gente? Vamos ver isso daí? Então, vamos lá. Então, olha só esse exemplo que eu trago aqui para vocês. 8 dividido por 0,125. Tá? O
que a gente vai fazer nesse caso, gente? A gente vai observar a mesma coisa. Quantas casas decimais tem o número decimal envolvido aí na conta? Então, o número decimal aí é o 0,125. Ele tem 3 casas decimais. Então, o que a gente faz para tirar essa vírgula? Porque ela está atrapalhando o nosso cálculo. A gente vai adicionar 3 zeros do lado do 8. Veja que eu coloquei ele de azul aí. Adicionei 3 zeros. Então, 3 casas decimais, 3 zeros. Ó. Tá vendo? Feita essa operação, né? A gente pode desconsiderar a vírgula. Tá? E fazer a conta, então, 8.000 dividido por 125. Tá? Vamos ver um problema, então, para resolver na prática, é isso? Então, olha lá. Aninha, realizando um experimento, precisa distribuir 8 centímetros cúbicos de ácido etanóico em ampolas de 0,125 centímetros cúbicos. Quantas ampolas Aninha irá conseguir preencher? Gente, aqui, se você interpretar corretamente, você vai perceber que ela vai distribuir essa quantidade de ácido em 8 ampolas. Então, ela vai dividir. Então, ela vai dividir 8 por 0,125, que é o volume de cada ampola. Tá? Nesse caso aí, eu tenho a divisão de um número inteiro por um número decimal. Então, vamos observar quantas casas decimais tem o número decimal. Então, vou anotar aqui do lado, ó, 3 casas. Se ele tem 3 casas, para a gente poder tirar essa vírgula, a gente vai ter que adicionar 3 zeros aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficar 8.000. Então, o que eu posso fazer com a vírgula agora? Eu desconsidero. E desconsidero o zero também, tá? Antes da vírgula. Quando é zero antes da vírgula, a gente desconsidera. Combinado? Quando for outro número sem ser o zero, não pode. Tá? Então, ficou 8.000 dividido por 125. Vamos fazer o cálculo? Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar o 800, que é um número maior que o 125. A gente faz um arquinho aí. Então, vamos lá. Quantas vezes 125 para chegar próximo a 800? 7 vezes, gente. Não, aliás, 7 não, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. 6 vezes. Quer ver? Ó. 6 vezes. 6 vezes 125, se você fizer a conta aqui do lado, ó. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Olha lá, dá 750. 7 ia passar, gente, tá? Então, agora, fazendo a subtração, resta 50. Restou 50, mas eu tenho um zero aqui para descer. Tá vendo? Ó, então, eu desço ele. Então, ficou 500 dividido por 125. Vai dar exato, gente. Porque, ó, 4 vezes 125 dá 500. Então, restou zero. Então, nossa conta deu 64. 64 ampolas que a Aninha irá conseguir encher. Certo? Professor, vou aproveitar o momento aqui para mandar um beijo para minha aluna Amanda, lá do sexto A do Caique, que ela está assistindo a gente. E a Vitória, do sexto A do Alfeu Gasparini também, Oi, viu? Vitória, tudo bem? Obrigada pela participação. Obrigado, Amanda. A Lívia está perguntando se ela pode colocar infinitos zeros para completar as casas. Sim, Lívia. Se você tiver lá 7 casas decimais, você pode colocar 7 zeros para completar. Se tiver 10 casas decimais, você coloca 10 zeros para completar. Então, é a quantidade que você necessitar. E tá? A Amanda, do Jaime Monteiro de Barros, está perguntando: professor, tenho uma dificuldade em fazer divisões. Tem alguma dica para eu fazer de forma mais fácil? Olha, Amanda, então, eu estou trazendo para vocês aí a maneira mais fácil que eu considero para você fazer a divisão, tá? E ó, e não é só eles não, viu, professor? Eu também tenho dificuldades, porque assim, eu não sou da área da matemática, né? E nas ciências a gente também usa bastante a matemática. Mas a gente usa muito calculador e deixa de praticar. Sim. Então, eu sou assim, a favor de que a gente treine também, né? Para poder fazer as contas com mais facilidade. É isso aí. Amanda, o segredo é você praticar. Pega assim várias continhas e vai fazendo. Até você chegar aí
na sua eficiência máxima, tá bom? Gente, vamos ver então agora como ocorre a divisão entre os dois números decimais, porque até agora a gente dividiu um número decimal por um número inteiro por um número decimal, e não tínhamos dividido ainda dois números decimais. Vamos ver como é que faz isso? Então, olha só, eu trouxe aí para vocês 3,14 dividido por 2,20, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai observar a mesma regra, quantas casas decimais tem cada um. Então, o número que está no dividendo, que é o 3,14, ele tem duas casas. O número que está no divisor, que é o 2,2, ele tem uma casa. Então, a gente vai ter que igualar as casas. Como que a gente iguala? A gente adiciona um zero aí no 2,2. Está vendo que eu coloquei de azul? Adicionei um zero. Então, ficou 3,14 dividido por 2,20. Quando os dois números decimais têm o mesmo número de casas decimais, a gente desconsidera as vírgulas. Tá? Vamos ver isso na prática, então? Então, olha só um problema que eu trouxe. Para encher um tanque que está vazio, Carlos está usando um copo com capacidade de 0,25 litros. Nesse tanque cabem 12,5 litros. Quantos copos cheios de água Carlos precisará? Então, gente, aqui nós vamos precisar dividir o 12,5 por 0,25, tá? Dois números decimais. Reparem o seguinte, o número que está no divisor, ele tem duas casas. Enquanto o outro número que está no dividendo, ele tem uma só. O que a gente faz? A gente adiciona um zero aqui, no 12,5, fica 12,50, e aí eles passam a ter duas casas decimais cada um. Então, agora é só cortar a vírgula desconsiderando. Então, eu faço 1.250 dividido por 25. Lembra, porque esse zero aqui antes da vírgula a gente desconsidera também. Então, vamos lá. A gente vai precisar pegar aqui, fazer um arquinho ó, no 125, para ser maior que 5. Aliás, maior que 25. Então, ó, 5 vezes 25, 125. Para 125, 0. Tá? Desce um zero aqui. Gente, desceu o zero, mas o número que está do lado é o outro zero, a gente adiciona um zero aqui no quociente. Então, a resposta será 50 copos. Legal, né, gente? Professor, acho que vale ressaltar que uma divisão por números decimais pode dar um número inteiro, né? Sim, não tá posso vendo? esperar um número inteiro de um número decimal. Não se assustem caso isso Então, aconteça, tá que é vendo? normal, tá? Dividimos dois números decimais aí nesse problema e deu um número inteiro. Tá vendo, gente? Agora, gente, vamos utilizar a calculadora que eu pedi lá no comecinho da aula para fazer alguns cálculos. Vamos lá, então? Ó, vai ser o momento calculadora, então, gente. Peguem a calculadora aí, pode ser do celular mesmo, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu também vou tirar aqui o nosso slide e vou fazer o quê? Vou puxar uma calculadora aqui na tela, ó. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Tá vendo, gente? Yasmin do sexto B, lá do Mouzinho, e o Pedro do Anísio Teixeira do sexto C já pegaram as calculadoras. Vamos trabalhar? Vamos lá, gente. Ó. Vamos fazer a letra A, então. Ó. 7 vezes 2,45. Você vai apertar o 7, depois o vezes, o 2. Aí na calculadora de vocês, se não tiver a tecla vírgula, igual tem aqui na minha, vai ter a tecla ponto. Então, você aperta a vírgula ou ponto. E aí você coloca 4, 5. E aperta a tecla igual. Olha lá o resultado. 17,15. A gente coloca aqui do lado, ó. Ó. Vou colocar aqui 17,15. Tá vendo? Então, reparem aí que eu estou multiplicando um número inteiro por um decimal com duas casas decimais. Minha resposta tem duas casas decimais. Tá? Vamos fazer a B agora, ó. Apaga a conta. 33, você aperta a vírgula e o 1, tá vendo? Aperta a tecla X, que é o vezes. 4, a vírgula de novo, 7, 5. Então, ó, multiplicação de dois números decimais. Olha lá, aperta a tecla igual. 157
0,225. Então, reparem aqui que na multiplicação de dois números decimais, a resposta tem a soma das casas decimais dos dois números. Ó. Uma casa mais duas casas, 3 casas. Legal, né, gente? Vamos fazer a C? Agora a divisão. 90 dividido, você aperta a tecla divisão, 0,25. Aperta o igual. Olha lá, 360. Olha só, dividi um número inteiro por um número decimal. Deu um número maior ainda. Olha que interessante. Letra D. 0,8 dividido por 5. Então, a gente aperta 0,8, aperta a tecla divisão e o 5. Agora, aperta o igual. Olha lá, 0,16. Tá vendo? Eu dividi um número decimal com uma casa e a resposta apareceu com 2 casas. Olha só que interessante. E o último aí, a letra E. A divisão de dois números decimais. Ó, 1,44 dividido, aperta a tecla de divisão, por 1,2. Agora aperta o igual. 1,2. Tá vendo? Aqui eu dividi um número com 2 casas por um número com uma casa. E o resultado foi um número com uma casa apenas. Interessante, né, gente? Então, pessoal, esse foi o nosso momento aí de utilizar a calculadora. Lembre-se que você tem que aprender a fazer os cálculos primeiro. Depois você aprende a usar a calculadora. Não vai usar somente a calculadora, senão depois, né, numa prova que você vai enfrentar e lá para frente no futuro, você não vai saber fazer as contas. Combinado? Vamos voltar nos slides, então. Olha só. Gente, aqui nos slides, ó, chegou a hora da nossa participação. Vamos lá? Vou voltar no problema inicial, tá? Então, a gente vai dar um tempo aí, né, Paula? Isso. E eles vão resolver. Vamos lá, gente? Vamos lá, 2 minutinhos, pessoal. Vou falar só os dois. Estamos de volta. E aí, será que o Fernando acertou? Será que a Eloá que acertou? Vamos ver a resposta? Ver. Gostei da participação, gente. Vamos ver, então? Então, aqui, primeiro foi a interpretação, né? Que a gente tem que dividir, então, né, as 840,25 miligramas por 5. Então, a primeira foi a interpretação. Então, vamos fazer, ó, 840,25 dividido por 5.
Então aqui a gente vai prestar atenção no seguinte. O número que eu estou dividindo, o número decimal, ele tem duas casas, tá? Então a gente anota aqui, ó, duas casas. Então, para poder tirar essa vírgula e realizar a divisão, a gente vai precisar colocar 2 zeros aqui no divisor, tá? Feito isso, desconsidera a vírgula. Então agora a gente vai fazer a conta, tá? A gente começa a dividir no 840 mesmo, porque é maior que 500. Então, 1 vezes 500, 500. Para 840 resta 340, tá? Agora a gente desce o 2. Então ficou 3.402 dividido por 500. Pensa sempre na tabuada do 5, viu, gente? Por isso que é bom saber da tabuada aí de cabeça, ajuda muito, tá? Então, ó, 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 7, 35. Então, 7 passa, tá, gente? Vamos colocar o 6. 6 vezes 500 vai dar 3.000. Vai sobrar, então, 402. Tem o 5 para descer lá, a gente desce. Então, agora 4.025 dividido por 500. Tabuada do 5 também. 8 vezes 500 vai dar 4.000. Para 4.025 sobra 25. Chegou agora no momento que vocês têm que prestar muita atenção. Restou 25. 25 é menor que 500, não é? Para a gente continuar a divisão, a gente coloca uma vírgula e adiciona um zero aqui. Virou 250. Mas 250 ainda é menor que 500. Então, a gente vai precisar colocar um zero aqui no quociente, está vendo? Do lado da vírgula. E mais um zero aqui do lado, ficando 2.500. Agora, 2.500 divide por 500, que é 5. 5 vezes 500, 2.500. Para 2.500, zero. Correto? Pessoal, então a resposta é 168,05 miligramas em cada frasco. Professor, a gente teve aí algumas respostas diversas, né? Então, Sim. Ou erraram na hora de colocar a vírgula, Sim. Ou esqueceram esse zero, ou simplesmente multiplicaram aonde era uma conta de divisão, Sim. né? Então, olha a importância da gente prestar atenção, interpretar o problema para poder chegar na resposta correta. Certo. Então, gente, vamos agora resolver o exercício 2. Vamos lá então, hein? 2 minutinhos. Voltamos, gente. Vamos ver agora como fica a resolução? Então, pessoal, olha só. Nessa atividade aqui que vocês estão vendo aí, atividade 2, tá? Exercício 2,
fala o seguinte: para construir a rede elétrica de uma casa, Arnaldo comprou 15,65 metros de fio a R$ 1,60 o metro. Quanto ele gastou na compra desse fio? Pessoal, para vocês resolverem esse exercício, pensa aí comigo. Para você descobrir quanto ele gastou na compra do fio, vocês irão precisar multiplicar 15,65 por 1,60. Ok? Vamos fazer isso então? Então olha lá, hein? Ó, eu vou colocar lá 15,65 vezes 1,60. Então, como eu mostrei na aula, prestem atenção que o primeiro número apresenta duas casas decimais. O segundo número também apresenta duas casas decimais. Então, a nossa resposta, gente, vai ter que ter 4 casas decimais, que é a soma das casas decimais dos números envolvidos. Vamos fazer a conta de vezes? Então, olha só, primeira coisa, esse zero que está aqui, ó, do 60, a gente não vai multiplicar, então a gente desce ele. Vamos começar multiplicando pelo 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36. Com 3 que subiu, 39. Sobe 3 lá no 5. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Fica o 3, sobra o 3 em cima do 1. 6 vezes 1, 6. Com 3 que subiu, 9. O que a gente faz agora? A gente coloca um mais debaixo do zero. Ou você pode colocar um zero. Lembra que eu falei que eu prefiro colocar o mais? Tanto faz, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Multiplicar pelo 1 agora. Reparem o seguinte, que esse zero aqui que eu vou descer, eu não posso colocar o mais debaixo dele, tá? Porque eu não utilizei ele na minha conta. Então, gente, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Passo um tracinho. Então, olha lá. O zero que eu não usei, eu desço, onde a setinha está apontando. E o resto eu vou somar. 0 mais 0, 0. 5 mais 9 vai dar 14, vai 1. 6 com 3, 9 com 1, 10. Sobe 1 lá no 9. 9 com 1, 10. Com 5, 15. Vai 1 em cima do 1. 2, né? 1 mais 1, 2. Agora chega o momento da gente colocar a nossa vírgula. Então vamos lá. Aqui vai ter que ter 4 casas decimais, lembra? Então a gente vai contar da direita para a esquerda 4 números. 1, 2, 3, 4 e coloca a vírgula. Tá vendo? Então a resposta aqui é, né, que Arnaldo gastou R$ 25,04 na compra. Tá? Então a gente pode até escrever aqui do lado, ó. Arnaldo gastou R$ 25,04 na compra. Correto? Pessoal, agora vamos resolver o exercício 3. Vamos lá então, hein? 2 minutinhos.
Voltamos então. Vamos ver então como é a resolução dessa atividade? Então olha lá. Exercício 3. Cláudia comprou uma moto biocombustível. Gente, o que é uma moto biocombustível? Que funciona com 2 tipos de combustíveis. Ela rodou 2.500 km utilizando apenas etanol. Etanol é nosso famoso álcool. Comprado por R$ 2,60 o litro. Cláudia gastou 551,2 em etanol, né? R$ 551,20 em etanol. Quantos litros de etanol ela utilizou? Pessoal, nesse problema, para a gente descobrir quantos litros de etanol a Cláudia utilizou, a gente vai ter que fazer o seguinte: dividir o quanto que ela pagou pelo etanol pelo preço do etanol. Então a gente vai fazer lá, ó, 551,2 dividido por 2,60. Lembra que eu expliquei que na divisão de 2 números decimais, a gente tem que igualar as casas decimais para poder desconsiderar a vírgula? Então olha lá, o número que está no dividendo, que é o 551,2, ele tem uma casa decimal. O número que está no divisor, que é o 2,60, tem 2. Então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar um zero no dividendo, né? Então o número fica lá, ó, 551,20. Agora os 2 números têm 2 casas decimais. A gente pode então desconsiderar a vírgula, faz um xizinho na vírgula e faz aí a conta normal. Vamos lá? Então olha lá, vamos começar dividindo então 551 por 260, que é a regra da divisão. A gente tem que dividir um número maior ou igual a ele. 551 é maior que 260. Quantas vezes 260 para dar 251? Gente, 2 vezes, porque 3 vai passar. 2 vezes vai dar 520. Então vamos lá. Subtraindo, a gente vai ter 1, 0 para 1, 2 para 5, 3, 5 para 5, 0. Sobrou 31, mas a gente tem o 2 para descer. 312. 312 é maior que 260, não é? Se a gente fizer 2 vezes 260, passa de 312. Então vamos fazer uma vez só. Então uma vez 260, 260. Para 312 sobra 2. 6 para, a gente vai ter que pedir emprestado, ó. Vai ficar 6 para 11, 5. 2 para 2, 0. Sobrou 52, mas a gente tem um 0 lá para descer. Ficou então 520. Quantas vezes 260 para dar 520? A gente já tinha feito anteriormente, é o 2. 2 vezes 260, 520. Para 520, 0. Então, ela utilizou 200, vamos colocar aqui do lado, ó. Ela utilizou 212 litros de etanol, tá? Aqui. Vou separar aqui pra gente ver que a gente colocou a resposta aqui do lado, tá? Isso é para a hora da revisão, correto? Então, pessoal, olha só. O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos onde os números decimais aparecem no nosso cotidiano. A gente aprendeu a multiplicar números decimais por números inteiros. A gente também aprendeu aí a multiplicação entre 2 números decimais, tá? Aprendemos também a divisão de um número inteiro por um número decimal e a divisão de um número decimal por um número inteiro, finalizando com a divisão entre 2 números decimais, correto? Pessoal, a habilidade aí que a gente desenvolveu foi essa daí, tá? Que é resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas, arredondamentos, para verificar a razoabilidade de respostas com e sem o uso de calculadora. Correto? É isso aí, pessoal. Professor, agradeço a sua participação. Pessoal, é hora de praticar, né? O Sim. livro de vocês tem mais atividades. Quando vocês receberem as apostilas, vão ter mais Sim. atividades. O importante é pratiquem.
Obrigada, professor. Muito obrigado, Paula. Obrigada a participação Obrigado de todos. a todos. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até mais. E Tchau. aí, pessoal, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para as novas notificações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link do canal Escola na TV. Lá tem muita aula boa, tá certo? Até mais, gente. Valeu!